Otílio Rodrigues, essas empresas costumam fazer balanços, para verificar a situação. Do ponto de vista pessoal, Otílio, existe também alguma ação que possa se tornar semelhante a esse costume das empresas? Se a gente levar em consideração que todo recomeço tem uma energia, Tem uma neurocientista chamada Wendy Wood, ela chama atenção para isso. Se a gente observar, por exemplo, no início de uma viagem, no início de um programa, no início de um projeto, todo início é caracterizado por uma energia psíquica, emocional em nós, seres humanos. E como nós somos muito impactados pelo tempo cósmico, Nós somos seres temporais, nós temos um início, um meio e um fim. E o tempo, para nós, o tempo cósmico, ele é infinito, ele é inelástico, mas a percepção que nós humanos temos do tempo, ela é circular. Tanto que o vocabulário que nós utilizamos para caracterizar o tempo leva a palavras como, por exemplo, ano, A palavra ano, em latim, vem annus, que significa algo que circula. Foi uma maneira que nós, seres humanos, encontramos para marcar a passagem do tempo. E se a gente observar também, por exemplo, a palavra janeiro, de onde que vem janeiro? É uma curiosidade que eu sempre tenho de investigar um pouco a etimologia, a origem das palavras. Então, o significado da palavra janeiro, que deriva de um deus romano chamado Jano, que significa aquele Deus de duas faces, um Deus que olha simultaneamente para o passado e para o presente. Então, o mês de janeiro é um mês que tem essa característica. Nós olhamos o que passou e nós olhamos o futuro que vem. Se nós olharmos mais uma palavra também, só por curiosidade, para marcar essa reflexão que nós queremos trazer aqui para vocês, por exemplo, a palavra calendário. Eu não sei se alguém já pesquisou um pouco o significado da palavra calendário, que vem de calendarium em latim, que originalmente significava registro de entradas e saídas. Era um livro onde se fazia a contabilidade de entradas e saídas, receitas e despesas. E depois passou a fazer o registro do tempo. Então, nós utilizamos o calendário para fazer o registro do tempo. Então, todos nós, nesse momento de virada, de final de um ano, início de um novo ano, é muito comum a gente fazer aquelas promessas de início de ano, Embora lá no carnaval todo mundo já tenha esquecido, mas tem pesquisas científicas comprovando, demonstrando que as pessoas que estabelecem metas são muito mais bem-sucedidas do que as pessoas que não planejam, que não estabelecem metas. Esse é um momento muito propício para a gente fazer um balanço, fazer uma avaliação do ano que passou, assim como as empresas fazem um balanço do faturamento, dos estoques, da rentabilidade. Nós também, no nível pessoal, profissional e financeiro, em todas as esferas, seria saudável a gente também fazer um balanço, não olhando o que saiu de errado, mas olhando o que nós aprendemos no ano que passou, quais as lições que ficaram e o que nós podemos aproveitar dessas lições para o ano que vem. E eu diria, sendo mais concreto, nós deveríamos fazer um planejamento pessoal para o ano e aí ser mais destinado para fazer, não só estabelecer as metas, os objetivos, mas também um plano de ação. E o mais importante, além das metas, é você estabelecer o que nós vamos fazer para alcançar os meus objetivos. Eu diria que esse seria um hábito recomendável, um hábito comprovadamente eficaz e que todos nós deveríamos fazer nesse momento em todas as nossas esferas. Quais seriam as iniciativas que estão à disposição das pessoas que elas podem fazer uso para efetivarem ações que as beneficiem nessa direção que você acaba de destacar?
Eu recomendaria, por exemplo, no âmbito pessoal, você fazer uma lista de sonhos. O que te motiva? O que dá sentido? O que dá propósito? E a partir disso daí, estabelecer metas realistas para você elaborar um plano de ação para alcançar os seus objetivos que só são válidos para você. Uma outra questão crítica que eu colocaria, que é um fator muito importante, é a esfera profissional. Eu diria, e eu faço isso também regularmente há muitos anos, um momento que eu aproveito para fazer esse balanço e fazer um planejamento. E no âmbito profissional, fundamental, porque o âmbito profissional é a maneira de inserção que nós temos na sociedade. Nós prestamos serviços à sociedade e a sociedade nos remunera, seja através da compra dos nossos serviços, seja através da remuneração, através de um salário, de uma renda, seja lá o que for. Mas quando nós prestamos bons serviços à sociedade, a sociedade reconhece o talento e remunera bem por isso. Então eu diria que um fator crítico é a esfera profissional. Eu destacaria que a construção da competência mais importante na esfera profissional, que é a competência em aprender. Uma competência essencial é alguma coisa que a gente aprende uma vez e serve para a vida inteira. Eu não sei se todos vocês já refletiram sobre isso. Vamos imaginar o que é uma competência essencial. Por exemplo, ler. Ler é uma competência essencial. Ler você aprendeu uma vez na vida, lá na infância, e essa competência, ela é útil, ela é necessária e você aplica durante a vida inteira. Escrever também é uma competência essencial. Você aprendeu uma vez e você aplica pelo resto da vida. Cálculo aritmético é uma competência essencial. Você aprende uma vez e depois serve para a vida inteira. O problema é que muitas pessoas pararam no tempo e aprenderam essas competências, vamos chamar de básicas, e depois não evoluíram mais. E a gente sabe que o processo de desenvolvimento humano, de aprendizado humano, é infinito. Nós sempre podemos desenvolver, nós sempre podemos melhorar. Então, uma competência crítica que eu destacaria para a gente buscar em 2025 é a competência de aprender a aprender. Nós observamos que o sistema educacional, eles têm um currículo que muitas vezes tratam de matérias, disciplinas, que não têm a menor utilidade prática na vida. Que utilidade tem eu saber os pontos geográficos ou os afluentes do Rio Madeira, os afluentes do Rio Amazonas, do lado direito e do lado esquerdo? Quantas coisas nós estudamos nos 8 anos de ensino básico, nos 3 anos de ensino médio e nos 4, 5 anos de ensino superior, que depois simplesmente foram esquecidos e não serviram para mais nada. Então eu diria que hoje a gente deveria buscar algumas disciplinas que têm utilidade na vida, né? Como, por exemplo, a competência em aprender, aprender a aprender. Aprender é uma competência que diz respeito não a uma habilidade física, mas a uma habilidade mental. E no mundo atual, nesse mundo da eterna mudança, da competição acirrada, para você sobreviver em um mercado competitivo, você tem que ser muito bom. E para você ser muito bom, onde tudo está mudando o tempo todo, essa competência em aprender é fundamental. Nós temos hoje, o conhecimento está acessível, entretanto as pessoas estão muito distraídas, se deixam levar pelos impulsos e as distrações dos estímulos eletrônicos e não procuram se capacitar em competências que são essenciais à vida, como por exemplo, aprender a aprender, como por exemplo, negociar, vender, persuadir, é uma competência essencial. Como, por exemplo, uma outra competência essencial é você saber lidar com as finanças pessoais, saber ganhar, saber poupar, saber investir. Eu penso que a gente, aproveitando essa energia desse momento, nós deveríamos focar em algumas competências essenciais e listar aí 1, 2, no máximo 3, para você desenvolver em 2025. E entre as minhas 3 prioridades para 2025, desenvolver, melhorar, aprimorar a minha competência em aprender. E isso tem regras e a ciência é só buscar um pouquinho aí na internet que você encontra diversos estudos científicos disponíveis gratuitamente que nos dá ferramentas, conceitos e procedimentos
ingredientes para a gente se tornar um profissional bem melhor e que 2025 seja o melhor ano de nossas vidas e que a gente construa a melhor versão de nós mesmos. Como trabalhar finanças, investimentos nesse cenário que nós temos atualmente? Pegando esse tema aí, finanças pessoais, se eu fosse o ministro da Educação e tivesse o poder de estabelecer o currículo do sistema educacional, essa seria uma disciplina que eu colocaria como obrigatória, você aprender a lidar com o dinheiro. Nós não estudamos isso em nenhum momento dos nossos 20 e poucos anos de estudo formal. Nunca teve uma disciplina que nos ensinasse como ganhar dinheiro, como economizar e como fazer o dinheiro investir, fazer o dinheiro multiplicar. Então, pegando esse tema aí, eu colocaria também como uma meta para a gente melhorar essa competência em 2025. A minha sugestão seria a gente aprender um pouco mais sobre finanças pessoais. A primeira sugestão que eu dou é o seguinte, é poupar 10% de tudo aquilo que você ganha. No mínimo, 10% do que você ganha. É não contar com esse dinheiro. É colocar como um débito, como uma despesa que você está pagando a si mesmo. O segundo momento é você estudar um pouco as alternativas de investimento. E se a gente pegar, olha, esse é um ano desafiador. Nós temos aí o crescimento da dívida externa. Só para você ter uma ideia, 61% dos brasileiros acreditam que a inflação vai aumentar. 40% dos brasileiros acreditam que o desemprego vai aumentar. Os sinais que a economia evocam não são nada bons. Nós já comentamos isso aqui anteriormente. Então, nós temos que nos prevenir. A melhor estratégia para você lidar com o investimento, o primeiro é poupar 10%. O segundo é pegar essa poupança e criar uma carteira de investimento diversificada. Eu colocaria a minha dica, e eu aplico isso às minhas finanças pessoais. Se você tem uma carteira diversificada, você minimiza os riscos e você aproveita as diversas oportunidades. Por exemplo, 2024 teve um ano terrível para a Bolsa Brasileira, para o mercado de ações. A Bovespa caiu 10%. Entretanto, se você aplicou numa carteira de empresas sólidas com dividendos, você foi ganhar 10% ao ano, além dos dividendos, e não se importar com o valor das ações. Então, eu dividiria o meu dinheiro que sobra em 3 potes. Uma parte para formar uma reserva de emergência, uma segunda parte, o segundo terço, eu dedicaria para a construção dos sonhos, dos seus objetivos, seja adquirir um imóvel, fazer uma viagem, faculdade dos filhos, e a terceira parte eu dedicaria para a previdência, para você lá mais na frente, no dia que você não puder vir mais a trabalhar, você ter garantido uma reserva que te garanta o teu sustento, o básico. Essa estratégia da diversificação já foi comprovada por Prêmio Nobel de Economia como a melhor. Agora, não pode ser uma diversificação cega. Por exemplo, se você pegar esse terço lá do longo prazo, que é um terço dos 10%, você também dedicar e fazer uma divisão em 3 partes, aplicando, por exemplo, uma pequena parte daquele 1/3 em investimentos de riscos. Por exemplo, as criptomoedas, o Bitcoin, rendeu este ano 178%. Se você considerar mais uma valorização em dólar, a desvalorização do real foi em média, no ano de 2024, foi de 21%. Se eu somo a valorização do Bitcoin, que foi 178%, em cima de uma desvalorização do real, ou uma valorização em dólar de 21%, significa mais de 200% de rentabilidade. Ou seja, essa carteira rendeu 3 vezes mais, ela triplicou de valor. Agora, só aproveitou essa oportunidade quem diversificou. O que você não pode é aplicar tudo em um único investimento. Então, eu dedicaria isso. Eu recomendaria essa reserva de longo prazo, que tem tempo, para você não se deixar levar pelas oscilações de curto prazo. Como é só para a tua previdência, você tem tempo, então você pode assumir um risco maior. A reserva de emergência você aplicaria em títulos do Tesouro Nacional, e a reserva de médio prazo você pode aplicar em uma aplicação vinculada à taxa Selic ou garantida por um índice que te repõe a inflação. Essa estratégia de diversificação
no meu entendimento, seria a melhor, é aquela que eu aplico para os meus parcos recursos. E eu recomendaria, segurança absoluta ninguém tem, mas você pode minimizar os problemas. Então, eu penso que esse é um excelente momento para você rebalancear sua carteira de investimento, fazer algumas alterações na composição dela, talvez substituir alguns, ninguém acerta todas, você sempre vai perder alguma coisa e vai ganhar em outras. O fundamental é você, no longo prazo, estar ganhando muito mais do que aquilo que está perdendo. Essas seriam as minhas recomendações como humilde economista.